Você sabia que nem toda porta fechada é um não de Deus? Muitas vezes nós nos afligimos e nos preocupamos muito porque nós insistimos tanto em alguma coisa e não dá certo. Parece que tudo se fecha. E aí você se pega questionando Deus através da Bíblia e dizendo que, Senhor, mas o Senhor disse que se bater vai abrir, que se eu pedir eu vou receber. Mas nós devemos entender que Deus ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Deus ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Deus ele não está preso no tempo ilimitado como nós. Então, se você é uma pessoa que procura fazer a vontade de Deus, e aqui eu tenho um versículo espetacular que eu quero que você reflita sobre ele, você deve entender que Deus ele está cuidando do seu caminho. Às vezes as coisas não darem certo, não é porque você está fazendo alguma coisa de errado, é porque Deus está livrando, é porque Deus talvez está fechando uma porta aqui para que outra seja aberta lá na frente. Veja bem, a palavra de Deus, Salmo 37, o verso 23 diz assim, ó: O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Firmar os passos de um homem bom, homem aqui, claro que no sentido neutro da palavra, homem aqui seria homem e mulher. A Bíblia diz que ele se compraz do seu caminho. Então, primeiro ponto, se você é uma pessoa que faz a vontade de Deus, tem procurado fazer aquilo que é certo, deixado aquilo que é errado de lado e glorificar a Deus com as suas atitudes, entenda, Deus ele vai cuidar do seu caminho. Deus ele vai ter satisfação e vai firmar os passos dessa caminhada desse tipo de pessoa. Mas o primeiro ponto é, eu tenho lutado contra aquilo que é errado? Eu tenho procurado fazer a vontade de Deus? Ou eu faço tudo que é errado, eu alimento coisas ruins na minha vida, pensamentos maus, vivo no pecado e ainda eu quero que Deus ele haja em meu favor? Não é assim que funciona. Nosso Deus, eu sempre digo isso, você vai me ver inúmeras vezes falando a mesma coisa. Deus ele não é servo do homem. Deus ele é Deus do homem, nós somos servos dele. E como servos, nós devemos nos submeter à vontade dele. Então, o fato de você querer algo e Deus não permitir que aconteça, de você insistir, tentar talvez até quase arrombar aquela porta e a porta não se abrir, não é porque Deus está te castigando. Se você tem buscado fazer a vontade de Deus, entenda, Deus ele está firmando os seus passos. Deixa eu contar uma breve história para nós encerrarmos. Imagina um jovem, há tempos atrás, procurou uma grande empresa para trabalhar, entregou seu currículo, passou na primeira entrevista, na segunda entrevista, foi elogiado e era a motivação do coração dele. E na reta final da seletiva ele é dispensado, ele não é chamado. Aquilo frustra, deixa ele revoltado, mas Deus, por quê? Eu procuro fazer a sua vontade, eu tento fazer tudo aquilo que é correto. Meses depois, aquela grande empresa na qual ele entraria, surge um grande problema, aquela empresa precisa fechar. Nesse interim, nesse meio tempo, ele começa a trabalhar num lugar onde não tem tanta expressão inicialmente como aquela grande empresa, mas com o tempo que ele vai trabalhando ali, aquela empresa vai crescendo. Por que eu trouxe essa ilustração? Porque Deus ele sabe o que é melhor e ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então tome muito cuidado ao questionar Deus sobre as ações que têm acontecido na sua vida. Primeiro passo, primeiro ponto que você deve analisar: você tem sido um homem bom? Você tem sido um homem reto, uma mulher reta, que faz a vontade de Jesus, que faz a vontade de Deus? Se sim, ótimo. Então, saiba, Deus está firmando os seus passos. Agora, se não, primeiro ponto para que você tenha o favor de Deus na sua vida: procure trilhar caminhos corretos. Salvação, ela não é por mérito. Entenda bem, salvação, Cristo já fez tudo na cruz que é necessário para que seja feito, para que você seja salvo. Agora, o bem-estar, a forma que você vai viver aqui, depende de obediência. Depende de você trilhar caminhos bons, retos e não fazer aquilo que é errado. Se você quer ter paz, tranquilidade e a benevolência de Deus para que Ele firme seus passos, procure fazer aquilo que é correto. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pense nisso, nem toda porta fechada é uma privação de Deus. Pode ser um livramento.